Fluminense tem ótima notícia para a partida contra o GV San José hoje à noite no Maracanã. E já rolou o outro jogo do grupo do Flu na Copa Sul-Americana e o resultado faz com que o Flu possa disparar na tabela. Além disso, tem a apuração da Central Fluminense sobre a situação do segundo uniforme, a camisa branca do Flu, que ainda não foi lançada para essa temporada de 2025. A gente vai falar um pouquinho também do jogo de domingo, Fluminense e Santos no Maracanã. O Santos pode ter um retorno muito importante para essa partida e muito mais nesse vídeo aqui. Então, desde já, eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. Fluminense tem ótima notícia para a partida de hoje à noite contra o GV San José. É a segunda rodada da Copa Sul-Americana no Maracanã. Isso porque o Paulo Henrique Ganso será titular na equipe do Renato Gaúcho. Paulo Henrique Ganso, a gente sabe muito bem, né? Sofreu com problemas de saúde ao longo desse ano de 2025, foi diagnosticado logo no comecinho da pré-temporada com uma miocardite, ficou 4 semanas parado, repouso absoluto, né? Não pôde nem manter a sua forma física. Depois disso, foi reavaliado, foi liberado para voltar aos treinos. Mas está sendo, claro, né, acompanhado de pertinho por uma equipe cardiológica do doutor Fabrício Braga, inclusive. E ali, depois dessa liberação dele, ele teve que passar por um procedimento chamado ablação, que é para remover ali cicatrizes que possam ficar ali no coração, que causam ali algum tipo de arritmia. Passou por esse procedimento, foi um sucesso, voltou a treinar normalmente. No jogo de domingo contra o Bragantino, o Ganso foi relacionado e entrou no segundo tempo, participou ali da partida. É bem verdade que eu achei que o Paulo Henrique Ganso ainda estava numa rotação muito abaixo, muito diferente dos seus companheiros. Isso é natural, né? Ele treinou muito menos, não passou por pré-temporada e estava sem ritmo de jogo nenhum. Se a gente puxar pela memória, ele não joga a última rodada contra o Palmeiras. Então, contra o Cuiabá ele também estava suspenso. Ele não jogava desde a antepenúltima rodada do Brasileirão, se eu não me engano foi contra o Criciúma, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça aqui, mas já tinha bastante tempo que o Paulo Henrique Ganso não estava dentro de campo. Não gostei ali da atuação dele, mas assim, não considero culpa do Ganso, tá? Eu acho que na verdade foi um erro do Renato Gaúcho colocá-lo na partida naquele momento. Acho que o Fluminense até sofreu um pouquinho mais no segundo tempo por conta disso, porque o Ganso ainda estava numa rotação abaixo e assim, pode parecer um pouco duro o que eu vou falar, mas espero que vocês entendam a expressão, mas ficou como se o Fluminense estivesse jogando com -1 em campo. Apesar disso, né, o Ganso precisa recuperar esse ritmo de jogo e para recuperar é só jogando e ele será titular na partida de hoje contra o GV San José. Essa é uma apuração nossa aqui da Central Fluminense. O Renato Gaúcho vai colocar um time alternativo, vai poupar praticamente todos os titulares nesse jogo. A gente já tinha trazido ontem aqui para você, tricolor ligado na Central Fluminense, que o Léo Jans, lateral esquerdo do Sub-20 tricolor, né, era do Sub-20, já foi promovido em definitivo aos profissionais, fará a sua estreia na noite de hoje com a camisa do Fluminense, será o titular na lateral esquerda. Renato Gaúcho, então, rodando bastante o elenco, vai colocar um time reserva nessa partida. Tendência é só que o Fábio, né, o goleiro, seja titular nesse jogo. E aí, naturalmente, né, quando a gente publicou a informação do Léo Jans no Twitter da Central, né, galera que acompanha as redes sociais da Central, fica até o convite para você, o Twitter, o Instagram da Central, o perfil da Central em todas essas redes, já tava lá o pessoal comentando, pô, mas por que vai poupar o time? Por que vai poupar os jogadores? A gente teve 15 dias sem jogar depois da final do Carioca, jogou só contra o Bragantino e contra o Fortaleza antes, né? Teve Fortaleza, Once Caldas e Bragantino, mas ficou 15 dias sem jogar. Por que vai poupar? E aí vale lembrar, tá, gente? O Fluminense tem uma sequência bem ingrata de jogos até o começo do Super Mundial. O Super Mundial é em junho e daqui até lá, né, desde esse jogo contra o Fortaleza até lá, o Fluminense vai sempre jogar final de semana e meio de semana, não vai ter semana livre para treino. Então, esse momento aqui agora, talvez não seja por conta desse jogo em específico, a carga, né? Não é que os caras estão precisando de descanso, de carga no jogo em específico contra o GV San José, mas é para dar um descanso agora, porque a sequência mais para frente vai ser pesada. E aí vale lembrar, né? O GV San José é uma equipe, com todo o respeito, bem modesta, né? Mesmo com mais de 3 mil metros de altitude que tem no seu estádio, sofreu para empatar com a União Espanhola. A União Espanhola conseguiu dominar um pouco ali a partida. O gol de empate do GV San José foi no finalzinho, foi aos 88, né, 43 do segundo tempo. Então, assim, é um time que é mais frágil. Então, é uma oportunidade do Fluminense com o Maracanã de mesclar um pouco ali o time. No caso de hoje, né, vai jogar com um time reserva
dá uma oportunidade, uma rodagem para alguns jogadores do banco do Flu e também uma oportunidade para a molecada de Xerém participar, né? Além do Léo Jansen, que a gente falou aqui que vai ser titular, já que o René tá como titular, o Fuentes tá machucado, né? Então o René assumiu a posição e a gente não sabe ainda quando o Fuentes vai jogar, então a gente não pode correr o risco de ficar sem o René, porque senão a gente não vai ter outro jogador na posição, somente o Léo Jansen, que é um jovem que, repito, vai fazer a sua estreia na noite de hoje. Então, o Renato opta, né, por botar o Léo Jansen na esquerda. Além dele, tá? Outros jogadores do Flu, jovens jogadores, vão ser relacionados para essa partida. A gente já tem informação de que o Wallace Davi, volante que começou no início do ano lá o Carioca com o Marcão, chegou a ser titular no primeiro jogo, volta a ser relacionado. Ele teve um probleminha muscular também no começo do ano. Já está integrado aos profissionais desde o começo da temporada, né? Mas teve probleminhas musculares e acabou não sendo relacionado para essa partida, para as últimas partidas, perdão, e será relacionado para essa partida. Além do Wallace Davi, o Davi Schwindt, zagueiro do Fluminense, também jogou lá os primeiros jogos. Ele estava carequinha na época, né? O camisa 40, que fez a dupla de zaga ali com o Manuel. Ele vai também ser relacionado para essa partida. Além desses dois, o Thiago Henrique também participou, né? Não foi titular, mas participou desses jogos no começo do Campeonato Carioca. Também é mais uma novidade aí sendo relacionado. O Thiago Henrique, inclusive, é polivalente, né? Ele joga como volante, mas também pode jogar como lateral direito. E aí, nesse momento que o Samuel Xavier é a única opção, já que o Guga machucou, o Júlio Fidelis jogou, do Sub-20, jogou ontem contra o Bragantino, lá em São Paulo. Não vai dar tempo dele retornar para ser relacionado para essa partida. E o Caio Borges, que era da Esquadrilha 07, que treinou essa semana como profissional, não está inscrito na Sul-Americana. O Thiago Henrique surge como uma opção no meio-campo, claro, como volante, que é a posição de origem dele, mas também na lateral direita. O Fluminense ainda não divulgou a relação completa de jogadores. A gente sabe alguns nomes que serão relacionados e a gente também sabe um nome que não será relacionado para essa partida. Nosso amigo Vinícius Araújo, do portal Nosso Flu, trouxe a informação de que o Thiago Silva muito provavelmente será poupado para esse jogo de hoje, justamente por conta dessa sequência desgastante, né, da maratona. O Thiago Silva é, ao meu ver, o melhor zagueiro da América do Sul. A gente não pode se dar o luxo dele se machucar e de ficar sem ele. Então preserva ele nesse jogo, né? Segura aqui para tê-lo por mais tempo ao longo da temporada. Enfim, nesse sentido a gente tem aqui a apuração da Central Fluminense. O nosso repórter Wilson Forte conseguiu apurar a provável escalação do Flu, o time que treinou na tarde da quarta-feira de ontem, né? Ontem, quarta-feira, treinou como titular do Fluminense para esse jogo contra o GV San José. No gol vai o Fábio, não se poupa muito goleiro, né? Fábio goleiro precisa de ritmo de jogo, então não tem tanto desgaste. Tem desgaste muscular, claro, né? Mas não tem tanto desgaste como um jogador de linha. Então o Fábio vai de titular no gol. Na direita, o Samuel Xavier. Não vinha jogando, né? O titular era o Guga. Guga machucou, agora o Samuel vai virar o titular. Mas também até pela falta de lateral direito, né? Como o Júlio Fidelis está lá no Sub-20, o Samuel Xavier joga de titular essa partida de hoje. A dupla de zaga vai ser formada pelo Inácio e pelo Thiago Santos. A dupla de zaga reserva do Flu, né? Freitas vinha jogando como titular ao lado do Thiago Silva, então joga Thiago Santos e Inácio. E na esquerda, como a gente já trouxe para vocês, o Léo Jansen fazendo a sua estreia como profissional do tricolor. No meio-campo, Bernal ganhando oportunidade ali como primeiro volante, como camisa 5, é algo que a torcida tricolor vem pedindo muito, né? Mais oportunidades para o Uruguai. Ele vai ser titular nesse jogo contra o GV San José. Ao seu lado, o Nonato, fazendo ali a função de segundo volante, e o Paulo Henrique Ganso começando como titular na armação. O trio de ataque do Fluminense vai ter o Serna por um lado, Keno pelo outro e o Everaldo lá na referência. Eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui na Central Fluminense. E aí, você gostou dessa escalação que o Renato Gaúcho está preparando para o jogo de hoje? Você concorda com a decisão de poupar? Discorda? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Fica aí que tem muito mais informação para a gente trazer do Fluminense nesse vídeo aqui. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Valdemir, de Viana, no Espírito Santo, da Mata, de Petrópolis, para o Assis, de Manaus, para o Dimas, de São Sebastião do Passé, na Paraíba, e para o Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. O convite está mais do que reforçado. Se quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo,
Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Quero rapidinho atualizar vocês sobre o jogo de ontem do Grupo F, o grupo do Fluminense na Copa Sul-Americana. A gente sabe que na primeira rodada o Fluminense foi a Manizales, na Colômbia, e venceu por 1-0 magrinho o Once Caldas. Na época ainda era o Marcão, o treinador do Fluminense, estava ali interinamente. Marcão comandou o Fluminense a essa vitória de 1-0, golzinho do Germancano. O outro jogo, como eu comentei rapidamente ali na notícia anterior, foi GV San José e União Espanhola, lá na Bolívia, né? O GV San José recebeu a União Espanhola, o jogo terminou em 1-1, como eu disse, né? A União Espanhola até foi melhor no jogo, abriu o placar, no finalzinho o GV San José empatou. O Fluminense enfrenta o San José hoje, e ontem teve Once Caldas e União Espanhola, ou melhor, União Espanhola e Once Caldas. O jogo foi no Chile e a União Espanhola acabou sendo derrotada. O Once Caldas venceu aquela partida ali por 2-0 e deu uma possibilidade ao Fluminense com a vitória no jogo de hoje, que, desculpa, gente, é obrigação do Fluminense, a se tornar o líder isolado. O Fluminense iria a 6 pontos, caso vença o GV San José. O Once Caldas ficaria em segundo lugar com 3 pontos, e aí San José e União Espanhola em terceiro e quarto, com 1 pontinho apenas. O Fluminense se destacando ali na liderança do grupo, né? A gente, antes da rodada começar, a gente era o líder isolado, já que vencemos, e o outro jogo foi empate. A gente pode abrir esses 3 pontos ali para o segundo colocado e 5 pontos do terceiro. Vale lembrar que o regulamento da Copa Sul-Americana prevê que o primeiro colocado passa direto para as oitavas de final, e o segundo colocado passa de fase, mas vai jogar um play-off com os terceiros colocados que forem eliminados da Libertadores da América. Então é muito importante que o Fluminense passe em primeiro, né? Economiza aí 2 datas, vai direto para as oitavas de final, para a gente sonhar, continuar nesse sonho aí de ser campeão da Copa Sul-Americana. Quero falar um pouquinho agora sobre o jogo de domingo, novamente no Maracanã, já tem check-in aberto, inclusive, o Fluminense abriu o check-in para o jogo contra o Santos e para o jogo contra o Vitória. E aí a gente tem uma novidade no adversário, tá? O Santos pode ter um reforço importante para essa partida. A informação quem traz é o jornalista Lucas Musetti, que faz a cobertura do Santos já há alguns anos, né? É um cara muito conhecido na cobertura do Alvinegro Praiano, e ele trouxe uma declaração do Pedro Martins, que é o CEO do Santos, sobre a possibilidade do Neymar jogar esse jogo de domingo. A gente sabe que o Neymar estava machucado, né? Tá se recuperando ali de lesão, mas existe a possibilidade dele atuar nessa partida de domingo. De acordo com o Pedro Martins, repito, CEO do Santos, vou abrir as aspas dele aqui, eu acho que é melhor, né? Abro aspas. Estamos otimistas, mas não podemos dizer que é certeza absoluta. Então existe uma possibilidade muito grande do Neymar jogar esse jogo. Não é uma certeza, mas existe uma possibilidade muito grande do Neymar jogar essa partida. O Santos está sofrendo bastante sem o Neymar, né? Oscilando, chegou a perder para o Vasco, empatou com o Bahia na última rodada, chegou a virar, né? Tomou um empate no final, mas tem sofrido um pouquinho com a ausência do Neymar, mesmo que o time tenha melhorado bastante. Pedro Caixinha balançando muito por lá, tá prestes a ser demitido, se é que já não foi demitido, tá? Mas tá muito próximo de ser demitido lá no Santos. Até o Santos tentou o Renato Gaúcho, né? Saiu essa informação de que o Renato falou que teve um clube que pediu para ele não fechar com ninguém naquela semana, que muito em breve ele receberia o convite. Saiu a informação de que seria o Santos essa equipe, justamente porque o Caixinha tá balançando bastante. Renato não ligou, fechou com o Fluminense. Então tem essa possibilidade do Neymar jogar a partida de domingo. E pra galera off-Rio, pessoal de fora do Rio de Janeiro que quer ver o Flusão de pertinho, tem uma notícia que pode ser muito interessante. Quem traz pra gente são os jornalistas Rodrigo Matos e Igor Siqueira, lá do UOL. Estão falando do acordo feito entre a dupla Fla-Flu, o consórcio Fla-Flu que gere o Maracanã, e o Vasco da Gama, a pauta que a gente debateu aqui nos últimos dias. O Vasco fechou com a dupla para mandar os clássicos no Maracanã. E de acordo com os jornalistas, nesse acordo a dupla Fla-Flu se comprometeu a permitir que o Vasco mande 4 jogos no Maracanã em 2025, para além dos clássicos, e também 4 jogos em 2026. Eles trazem pra gente que o Flamengo já estuda a possibilidade de levar alguns jogos do Maracanã para fora do estado do Rio de Janeiro, a fim de liberar ali o calendário para que o Vasco possa mandar essas partidas. No entanto, Flamengo e também o Fluminense não abrem mão de mandar os jogos mais importantes no Maracanã. Claro, né? É a casa de ambos os times ali, então precisa estar com esse estádio liberado para as partidas mais importantes da temporada, mas existe a chance de alguns jogos
por parte do Flamengo saírem do estado do Rio de Janeiro. E aí, naturalmente, para o Fluminense, a situação é meio parecida, né? Existe, claro, a possibilidade do Fluminense jogar no Engenhão, jogar no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, mas também, claro, pode rolar do Flu jogar em Brasília, em Cariacica, praças que a gente está acostumado a ver o Fluminense jogar fora do Rio de Janeiro quando há essa venda de mando de campo. Então, uma notícia interessante, né? Não tem nada confirmado ainda, mas dá uma animada para a galera off-Rio que quer ver o Flusão de pertinho. E vale lembrar, né? A gente trouxe ontem à noite aqui no canal nossa apuração sobre a partida contra a Aparecidense pela Copa do Brasil. Eles não podem mandar o jogo no estádio deles, tem menos de 10 mil pessoas de capacidade, é o mínimo que a CBF exige para a terceira fase da Copa do Brasil. E aí existem 3 possibilidades de estádio para o jogo ser mandado, né? Serra Dourada, em Goiânia, o Estádio Olímpico, também de Goiânia, mas a partir do momento que foi sorteado que a Aparecidense vai enfrentar o Fluminense, também existe a possibilidade do jogo ir para o Mané Garrincha em Brasília, né? Tem gente querendo levar o jogo para lá. Essa informação que a Central Fluminense conseguiu apurar, ainda não está definido o palco, mas pode ter, né? O jogo do dia 21 de maio, naquela semana ali, não está com a data 100% definida, na semana do dia 21 de maio, a gente pode ter Aparecidense e Fluminense no Mané Garrincha em Brasília. Tem mais uma apuração da Central Fluminense agora sobre a camisa branca. O uniforme tricolor do Fluminense dessa temporada já foi lançado, mas a gente ainda tá usando aquela camisa branca, né? Eu tava com ela ainda agora, eu gravei ela no vídeo de ontem, né? Aquela que tem a listra vertical assim, né? Vertical, não, desculpa, transversal assim. Essa camisa de 2024 a gente está usando ela ainda porque a camisa branca não foi lançada da temporada de 2025. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link e automaticamente você começa a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Tem notícia que sai em primeira mão por lá. Essa da camisa, por exemplo, saiu em primeira mão por lá. Então você que já está ligadinho no canal da Central, já está ligado no que eu vou falar. Por quê? Porque a camisa branca, do Fluminense, que estava prevista para ser lançada em abril, sofreu um atraso ali de logística e o lançamento será em maio. De acordo com a apuração da Central Fluminense, esse probleminha de logística, né, foi por parte da Umbro, tá? Não foi por parte do Fluminense, não. E aí o lançamento está sendo adiado para o mês de maio. Vale lembrar, né, que na época da aprovação das 2 camisas no Conselho, a Central trouxe algumas novidades sobre o uniforme tricolor para esse ano. As novidades foram todas confirmadas naquela bela camisa que o Fluminense tem usado, e o GE divulgou detalhes da camisa branca, que é essa que vai ser lançada agora em maio. De acordo com eles, né, o segundo uniforme vai ser branco, como a gente já sabe, tradicional do Fluminense, o segundo uniforme é branco, e nas laterais vai ter uma faixa verde e grená com desenhos e frases do Fluminense, né? Vai ser um lado grená, um lado verde, com desenhos e frases ali do Fluminense. As mangas vão ser brancas também, e a gola vai ser em V, com pequenos quadradinhos verde grená na manga e na gola, né, números em formato pixelado. Então assim, vai ter esses quadradinhos, né, provavelmente é para fazer esse efeito do pixelado, e o número da camisa também será dessa maneira. Apuração nossa aqui, a camisa ia ser lançada agora no mês de abril, não rolou esse lançamento ainda porque teve esse probleminha logístico. O lançamento está adiado, deve ser em maio. Beleza, torcedor tricolor? Essas eram as informações que eu queria trazer para você. Eu quero saber de você, ligadinho aqui na Central. Você gostou da camisa tricolor dessa temporada, feita pela Umbro? Você tá ansioso pela camisa branca do Flusão? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!